Não tem coletiva. Não tem coletiva. Eu fui ver do Sampaoli. O Sampaoli até brincou. Ele falou que as duas coletivas foi com ele hoje porque teve muita pergunta. Provavelmente sim. Provavelmente os caras que estariam na do Abel foram lá pra sala com ele. Ele que teve que se virar lá. Mas enfim, né? Mas vamos ver aí o pós-jogo aí do pessoal da ESPN comentando, né? O Palmeiras que empatou com o Flamengo em 1-1. Duduzinho e a Arrascaeta. Dudu que fez, ao meu ver, sua melhor partida até aqui, né, na temporada. E o Arrascaeta entrou no segundo tempo. Pelo que o Sampaoli falou, não tinha condições de jogar os 90 minutos. Mas, né, foi o suficiente pra jogar aquele balde de água fria na gente, né, velho? Sábado à noite, ganhar do Flamengo. Você ia terminar a noite zoando os caras. E agora a gente ficou com esse empatezinho amargo. Vamos ver os comentários do pessoal da ESPN. Depois a gente comenta em cima. Bora. Eu acho que o jogo de hoje, no fim das contas, ele é um jogo em que o resultado reflete o que foi a partida, de dois tempos completamente distintos. O primeiro tempo de um domínio completo do Palmeiras, né? Eu acho que o Flamengo só consegue chegar no primeiro tempo aos 48 minutos da primeira etapa, é quando o Flamengo cria a sua primeira oportunidade. Então a gente teve um Palmeiras que fez 1-0, acho que refletiu mais ou menos, 2-0, refletiria mais ou menos o que foi o Palmeiras no primeiro tempo. No segundo, com as mudanças do Sampaoli, o Flamengo melhora demais, né? Acho que principalmente a entrada do Everton Ribeiro, por mais que o Arrascaeta também tenha feito a diferença a ponto de fazer o gol. Mas a verdade é que você tinha os dois caras abertos do Flamengo praticamente alheios ao jogo, principalmente o Luiz Araújo, mas também o Cebolinha, que só participou justamente no final. E aí as mudanças acho que alteram completamente o panorama do jogo. O Palmeiras aí teve dificuldade para marcar. E no fim das contas o Flamengo chega à marcação do seu gol de maneira justa. 1-1 para quem, se a gente quiser olhar para os dois, acho que é aquela questão, o Flamengo está na frente do Palmeiras, ainda que né, pouco à frente, mas está na frente do Palmeiras e deixou passar o jogo fora de casa com esse 1-1. Então é um resultado, acho que melhor para o Flamengo do que para o Palmeiras, porque na volta, no retorno, você vai ter o Flamengo jogando em casa. Mas acho que o resultado refletiu exatamente o que foi a partida de dois tempos bem distintos. O torcedor do Palmeiras, embora tenha empatado o jogo, sai um pouquinho mais satisfeito com o nível de desempenho da equipe, porque nos últimos jogos havia uma preocupação, me parece, pelo menos pelo primeiro tempo, que o Palmeiras hoje deu uma resposta melhor. Não, Pedro, tudo bem? Tudo bem, William? Um beijo pra vocês, o Pac, Jean, Mário, fã de esporte. Bom estar com vocês nesse sábado à noite. Muito bom, Saturday Night. É uma pergunta curiosa, porque eu tô com o Jean, que acaba sendo, não sei se melhor, mas o torcedor do Flamengo, eu acho que ele não sai insatisfeito. Talvez com a atuação do primeiro tempo, mas com o resultado acho que não. E o torcedor do Palmeiras, se não tem exatamente um grau de satisfação ali pelo resultado, com o que não vinha apresentando o Palmeiras em alguns momentos dos últimos jogos, ele olhou para o primeiro tempo e falou, é esse Palmeiras aí que eu me acostumei, que eu gostei, que dá para ser. Então dá para ficar com algo positivo do primeiro tempo. E justamente pelo primeiro tempo tão positivo, que o Palmeiras foi tão superior ao Flamengo, e por segurar em algum momento ali do segundo tempo, acho que fica um gostinho amargo desse gol sofrido aí. O Palmeiras que vacila muito pouco nessa área do campo. Nessa área, dentro da área, se não contei errado, ali são 7 jogadores do Palmeiras, raramente você dá um espaço para o jogador, e aí é o Arrascaeta, é uma bola do Everton, uma penetração ali do Arrascaeta, a qualidade vai empatar. O Flamengo talvez não seja o mais brilhante com a formação que teve no segundo tempo, mas o Sampaoli dá um passinho atrás, não funciona o que ele pensa para o primeiro tempo, volta com a formação basicamente igual a que conseguiu uma boa virada contra o Atlético Paranaense no primeiro tempo, se não me engano, era o Pulgar, pelo Thiago Maia, só a diferença ali. Era esse time que jogava com a bola. O Flamengo precisava jogar com a bola, o time jogou com a bola no segundo tempo. O Palmeiras cansa, demora a trocar, talvez pelas opções que não tinha no banco, demora a trocar, cansa, e é difícil sim segurar esse Flamengo com a bola, uma hora bate tanto ele até que fura quando você dá o mínimo espaço que você não costuma dar. Então, fica uma sensação pelo primeiro tempo, mas quando o cara vai para casa agora, cabeça quente, dava para ter vencido, então não é só pegar o recorte da análise, mas foi um primeiro tempo muito bom do Palmeiras, talvez pela formação, pela opção do Sampaoli que não funciona, mas também pelo Palmeiras conseguiu fazer, não dá para dizer que foi só erro do Sampaoli, teve mérito ali do Palmeiras. Eu vi muita gente falando, não, mas o Palmeiras levantando muita bola, não é o levantar muita bola, é como se levanta e que espaço você cria para levantar a bola. Então, uma resposta ali pelos últimos jogos, acho que até o intervalo o torcedor do Palmeiras estava satisfeito. Mas no final, em casa, dava para ter vencido, talvez uma recuperação, tem mata-mata pela frente. Ficou um questionamento da oscilação,
4 derrotas nos últimos 8, 9 jogos. Poderia ter virado ali, não virou exatamente como gostaria essa chave, mas tem coisa para aproveitar dessa partida, sim, bastante coisa. Nos últimos 6 jogos, uma vitória, apenas aquela contra o Bolívar, né? Mas aí vem o lado do Flamengo, do torcedor do Flamengo nessa história. Porque o primeiro tempo, mas você vai no Twitter, era bordoada, né? Mas o erro aí no Twitter. São Paulo, vai, né? Você vai dar uma olhadinha lá. Eu já tô na alternativa. Já saiu, né? Eu já tô na alternativa. Outro lado, então, né? venham, pessoal. Vamos deixar aquele ambiente Até tóxico que todo do mundo Twitter. que estava no Twitter vai para essa alternativa. Sim, aí vai acontecer. Vira o mesmo ambiente. E o torcedor do Flamengo, meu Deus, Sampaoli, cadê o Arrascaeta? Cadê o Everton Ribeiro? Cadê o time que jogou bem no último de semana e tal? Fica um gostinho também pro torcedor, embora tenha empatado, aí quem faz o gol de empate, né, sai com a sensação de, opa, esse pontinho aqui foi nosso. Mas fica a sensação também de que, de repente, se começa com aquela equipe, poderia ter um desempenho melhor, talvez até um resultado melhor, Marinha. Tudo bem? Tudo bem, William. Prazer estar com você, com os companheiros, com o Fã de Esportes. Fica sim essa sensação, mas essa sensação ela vai voltar várias vezes. Porque a cabeça do Jorge Sampaoli ela não trabalha na nossa frequência. Trabalha numa frequência diferente, eu diria acima. Porque ele trabalha com os jogadores durante a semana, ele tem 1000 ideias, ele tem 500 papéis ali para conhecer um pouco melhor o adversário. Te falo isso porque o torcedor do Santos passou por isso durante muito tempo. Sim. Mas não era aquele time, o time estava certo. O que ele inventou? Tal? O torcedor do Atlético passou por isso durante muito tempo e o torcedor do Flamengo vai passar também. Mas ele não faz loucuras a partir do nada. Ele faz as mudanças porque ele acredita nelas. E mais, ele muda a mudança. Quando ele percebe o que ele pensou não está acontecendo em campo, ele vai lá e não tem essa de não, mas eu pensei e tal. Ele vai lá e coloca o que precisava fazer. Então, sim, ele corrigiu. Então ele é bom porque ele corrigiu o que ele tinha feito de errado antes? Não, não é certo ou errado. É a cabeça dele. Funcionou de uma forma, o jogo funcionou de outra, ele foi lá e corrigiu. Eu acho que o torcedor do Flamengo precisa entender que, de novo, o Flamengo foi bastante competitivo, foi muito exigido no primeiro tempo, poderia ter ido para o vestiário com um prejuízo maior, mas que no segundo tempo foi lá e competiu. E competiu criando contra um adversário que fez um jogo bem diferente. E acho que condicionado no segundo tempo pela força do Flamengo. Sem dúvida. Errou na escalação o Sampaoli? É aquele errou, depois consertou? Tudo bem? Fala, William. Boa noite companheiros. Boa noite, Fã de Esporte. Eu acho que é uma diferença entre se ele errou ou se deu certo e deu errado. Acho que são duas coisas diferentes. Deu errado, tá muito claro que deu errado, tanto que ele mudou no intervalo, a partir do intervalo, e as coisas melhoraram. Mas eu não acho justo, de largada, dizer que ele errou, sem a gente ouvir dele por que ele fez o que ele fez. Eu tô curioso. Eu acho que esse é o ponto. E assim, o que é que eu imagino? Assim, eu não ouvi do Sampaoli, ninguém ouviu ainda, mas o que é que eu imagino? Que ele desarticulou o time, né, tirando o Arrascaeta, tirando o Everton Ribeiro, apostando no meio-campo um pouco mais competitivo e apostando em 2 jogadores de beirada que pudessem tanto contra-atacar com bola e compensar a marcação, baixar a marcação sem bola, porque ele sabe que jogando no Allianz Parque, a tendência no 0-0 é o Palmeiras tentar tomar um pouco mais de iniciativa, mesmo sendo contra o Flamengo. E se ele monta um time com jogadores muito leves, muito técnicos, como o Arrascaeta, como o Everton, mas que oferece menos competitividade, contra um time do Palmeiras que é muito intenso no setor de meio campo, ele correu o risco ali de não conseguir controlar o jogo e não conseguir competir. Então eu imagino que ele tenha feito essa opção para ter mais competitividade, esperar um pouquinho o Palmeiras e tentar sair no contra-ataque. Mas ele não conseguiu. Não conseguiu, o Palmeiras atropelou o Flamengo no primeiro tempo, inclusive na intensidade. Mesmo optando por uma formação mais competitiva, o Palmeiras mordeu muito, o Palmeiras encurtou espaço demais no primeiro tempo e o Flamengo não conseguiu jogar. Parece óbvio que no segundo tempo ele colocou os 2 caras, principalmente, né, o Everton e o Arrascaeta, e as coisas melhoraram. Mas é preciso entender o que era o jogo a partir daquele momento. Era um jogo com o Palmeiras vencendo, o Palmeiras vencendo é aquele time traiçoeiro que vem para trás para tentar ele te contra-atacar. Então era o momento em que o Flamengo precisava ter posse e precisava se impor. A partir daí fazia mais sentido contra esse Palmeiras fazer a troca que ele fez, né? Na teoria o jogo fica muito mais perigoso pro Flamengo. Sim, é um risco. O Flamengo ia, e tinha que fazer. Então, assim, o Flamengo correu o risco, o Palmeiras teve as bolas, não foi só uma bola, não, teve pelo menos umas
3 ali, que dava pra ter matado o jogo, não matou. E aí, esse negócio, você vai chamar o Flamengo pro seu campo, ele vai dar espaço, porque o Flamengo dá espaço de qualquer jeito. Mas aí, quando você não aproveita, uma hora o Flamengo vai aproveitar. O Flamengo é isso, cara. O Bragantino, aquele 4-0 foi perfeito. O Flamengo deu todos os espaços, né? Acho que o Flamengo jogou bem pior também do que jogou com a gente nesse primeiro tempo, mas aí o Bragantino aproveitou. Às vezes aquele jogo ali, se o Bragantino aproveita, o Flamengo acha uma bolinha bandida ali também e já era. O Flamengo é complicado. Me lembro muito da Copa do Brasil ano passado contra o São Paulo, que o São Paulo amassou o Flamengo o jogo inteiro e, se não me engano, foi 3-1 no final do jogo. Então é um time complicado. Se você vai fazer esse lance de chamar e aproveitar os espaços que ele com certeza vai dar, você tem que aproveitar com eficiência também, né? Mas enfim, né? Muita coisa aí pra se discutir sobre o jogo. São Paulo errando no começo, Abel, ao meu ver, pelo que eu dei uma lida, pela opinião da torcida também, o Abel errando no segundo. Então, no final das contas, tanto o desempenho dos times quanto as escolhas dos técnicos acabaram resultando, o resultado acabou sendo justo mesmo, né? Paciência. Beleza? Comenta aí, se inscreve no canal, deixa seu like, tamo junto.